do horizonte, além do infinito azul. E eu li, me empolguei, livro maravilhoso, e via no Antônio Demarque o brilho no seu olhar de querer servir a Jesus. Já se passaram mais de 25 anos, nesses 25 anos já são 19 livros, e hoje, reencontrando com ele aqui, vejo no seu olhar o mesmo brilho de querer servir a Jesus. E hoje ele estará apresentando para nós abordagens do seu mais recente livro, fantástico, A Terapia do Amor. Quem está precisando de terapia aqui? Todo mundo, né? Esta aqui é a mais eficiente, não é? Então é o seu 19º livro, romance, uma parceria mediúnica aqui, talvez ele explique melhor, do seu mentor, irmão Virgílio, e do espírito Augusto César, que percebi que foi um médico na sua última encarnação aqui na Terra, desencarnou jovem, né? Não quero dar spoiler, e ele no mundo espiritual começa a ver a medicina sobre um prisma diferente. E é isso que Antônio Demarque vai contar para nós. E ao final da sua palestra, ele estará aqui autografando, recebendo o carinho de todos. Toda a renda dos seus livros é destinada a obras filantrópicas. Ele não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo, eu sei que não vou perder o amigo. Ele tem um trabalho maravilhoso com a renda desses livros. Ele tem um grupo em que todas as quintas-feiras ele sai à noite nas ruas de São Paulo, levando pão, levando agasalho, levando água, levando remédio e, sobretudo, levando consolo às pessoas, aos moradores de rua. Então, é fruto, né, toda a renda dos seus 19 livros é destinado a esse e a outros trabalhos que ele é também um mantenedor. Então, sem mais delongas, para não perder mais tempo, vamos receber com um carinhoso abraço e salva de palmas nosso irmão Antônio Demarque. Desculpem, os amigos costumam exagerar, viu? Cortem pela metade, que amigo não vale. Quando a gente está na presença de um amigo, os amigos olham a gente com o olhar do amor. Então, quem olha, já diz o ditado, quem o feio ama, bonito lhe parece. Não é? Então, o Deluca, a gente tem esse carinho já de muito tempo, e é uma amizade assim muito carinhosa, sincera, e eu fico muito honrado sempre que sou convidado a vir nessa casa, que nós acompanhamos o trabalho hercúleo que foi erguer toda, não é simplesmente erguer 4 paredes, mas também é difícil as 4 paredes e manter, porque erguer 4 paredes e todos os cômodos requer recurso financeiro, mas depois manter não é fácil, né, Deluca? Então, Deluca é um amigo muito querido, e eu fico até um tanto quanto constrangido quando ele fala essas coisas, eu começo até a acreditar que é verdade. Mas antes de mais nada, eu queria cumprimentá-los com boa noite. Boa noite, pessoal. O pessimista acha que nada está tão ruim que não possa piorar. O otimista, entretanto, considera que nada está tão bom que não possa melhorar. O boa noite foi maravilhoso, gente. Mas eu sou otimista, acho que pode melhorar. Boa noite! Viu? Basta querermos, nós podemos melhorar sempre que quisermos. Mas
entrando no tema da noite. Esse livro aqui, o De Luca já falou um pouquinho, mas rapidamente, para depois esclarecermos melhor. Esse nosso irmão, Augusto César, ele já tem um outro livro anteriormente, que na verdade foi um ensaio para esse daqui, que é A Cabana da Solidão. Um livro também que foi muito gostoso de escrever e que teve uma repercussão muito boa, que fala também da medicina. Mas esse aqui ele entra num assunto específico, porque como médico ele desencarnou ainda jovem num acidente de carro, e quando ele chega no plano espiritual, ele começa a observar a medicina sobre uma nova ótica, entendendo que a medicina terrena que nós conhecemos, a tradicional alopatia, muitas vezes ela cuida não da causa, mas do efeito. Tem até um dos livros do De Luca que fala do cara que é irritado, nervoso, que fica brigando com todo mundo, e aí sente aquela dor de estômago, vai no médico, aí o médico examina, faz uma endoscopia. Você vai ter que mudar a sua alimentação. Deixa de lado as frituras, come mais uma comida mais saudável, toma esse medicamento. Depois de alguns dias, a dor desaparece. Mas o sujeito continua aquele pavio curto, irritado, nervoso, que não leva desaforo para casa, que está sempre, que não tem paciência, que não tem tolerância. A dor volta. Ele vai no médico de novo, outra endoscopia, outro exame. Essa gastrite nervosa vai virar uma úlcera nervosa. Então, eu lembro até do De Luca, numa das palestras, perguntando: é a gastrite que é nervosa? É o dono da gastrite que é nervoso. A gastrite é um efeito da conduta específica e das descargas irritadas, de irritação, de raiva, de ira, que aquela pessoa bombardeia a si mesma. Ela joga contra o próprio patrimônio. Mas o que o nosso irmão Augusto César descobriu? Quando chegou do outro lado, ele começou a observar as energias que atuam e que têm influência sobre nós. Em 1857, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que é aquela primeira pergunta, o que é Deus? A resposta dos Espíritos. Kardec era um homem voltado à ciência. E aqui fazendo um breve retrospecto, porque o Espiritismo, na verdade, é uma materialização de uma promessa do Cristo. O Cristo nos disse que mandaria um Consolador, porque os discípulos ficaram preocupados quando ele manifestou aquela situação que ele estava vivendo, que em pouco tempo, em breve tempo, ele estaria partindo. E os discípulos perguntam: mas nós ficaremos órfãos? E ele diz: não. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um Consolador. Esse Consolador que fará com que que recorde tudo aquilo que eu vos tenho dito na sua simplicidade e na sua pureza. E dirá mais aquilo que eu não posso dizer ainda, porque não teriam condição de entendimento. Não poderia suportar. Então, algumas religiões entendem que o dia de Pentecostes foi o Consolador prometido, mas nós sabemos que não. O Espiritismo veio no momento certo, cumprir uma promessa do Cristo, e esse é o grande diferencial. Que o Espiritismo é a única religião que ela é diferente de todos, porque não é apenas religião. Ela se prende num tríplice aspecto da ciência, da filosofia e da religião, porque é a religião que traz o conforto e o consolo espiritual. É o Consolador prometido. Então ela difere nesse aspecto, porque é a única religião que existe que veio cumprir uma promessa do Cristo. E no momento adequado de mandar alguém para materializar essa promessa, quem será que eles poderiam mandar?
um espírito de alta envergadura espiritual, um espírito de escola, que certamente embasado na sua moral ilibada, no seu grau de espiritualidade, jamais iria falhar. E assim reencarnou Hipólito Leão Denizar Rivaio. Não foi por acaso. Foi um espírito escolhido pela espiritualidade, por Jesus, para nos trazer essa grande mensagem. E aquele espírito, desde criança, quando ele reencarna, desde criança, Kardec sempre olhava ao seu redor, que é o que faz a diferença nas pessoas. Tem pessoas que olham e não vê. Kardec era aquela pessoa observadora, que ele observava, ele via quando uma pessoa estava bem, quando não estava. E desde criança ele se questionava, por que uns eram felizes e outros infelizes? Por que uns eram ricos, outros eram pobres? Por que algumas pessoas aparentemente más, tudo dava certo para ela, e outras pessoas que aparentemente eram boas e sofriam? Porque algumas pessoas nasciam com defeitos congênitos e outros perfeitos. Então aquelas grandes diferenças, Kardec foi crescendo, e aquela figura sisuda que a gente vê nas fotografias de Kardec, era um disfarce. Kardec era um homem sensível. Desde jovem, com 18 anos, ele se formou em letras, discípulo de Pestalozzi, estudou ciências, estudou astronomia, falava 6 línguas com fluência, matemática, dava aulas de matemática. Com 18 anos, era uma pessoa com notável saber de todas as coisas. Mas ainda ele não entendia como Deus poderia ser bom, sumamente bom e justo, que era o Deus que ele ouvia das religiões. Se havia tantas diferenças, se apenas uma existência era fator determinante para mandar para o inferno, para queimar para a eternidade os filhos desobedientes, ou para premiar com o paraíso da eternidade do far niente para os filhos bons. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem. As religiões inverteram, fizeram Deus à imagem do homem. A figura de um homem, muitas vezes irritado, pronto para mandar para o inferno os filhos malcriados, ou para premiar com o paraíso os filhos bonzinhos, que ele entendia que eram bons. Kardec, no pensamento dele, alguma coisa não estava correta. Se Deus era sumamente bom e justo, como ele havia criado uma multidão, a humanidade, para mandar a maioria queimar no fogo do inferno? Isso era uma questão que acompanhou Kardec na sua formação. E naquela época em Paris, às noites de sábado, tinham as mesas girantes. Aquilo virou uma coqueluche, a onda do momento. As pessoas frequentavam aquelas mesas girantes, que era interessante. Estudava-se muito, naquela época, o magnetismo, as energias magnéticas. Mesmer fala disso de uma forma extraordinária, era uma ciência. Seu Fortier era um homem voltado ao estudo do magnetismo. Kardec nunca se interessou, porque aquelas reuniões eram frívolas. Sentavam-se os médiuns que tinham energias magnéticas, médiuns de energia, de cura, de energias magnéticas. Ainda tem nos dias de hoje, embora não seja mais tão necessário como foi na época dos fenômenos. Os fenômenos foram interessantes. E Kardec, então, não se interessava, porque as pessoas iam lá para perguntar, a moça que queria se casar, será que eu vou encontrar aquele rapaz bonito, 1,80 m, moreno, olhos verdes? Então a mesa, ela levantava sozinha no ar. Uma pancada no chão era sim, 2 pancadas, não. Então as pessoas iam perguntar, será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será? Iam fazer as perguntas de interesse pessoal, assim, egoísta. Então Kardec, aquilo para ele não interessava. Até que o seu Fortier fez uma
um convite a ele. Ele levou em consideração porque ele respeitava o seu Fortier, era um homem da ciência também. E ele resolve ir. E quando ele chega, então, é aí que tudo muda. Quando ele observa aquele fenômeno, ele pede licença para fazer uma pergunta. E faz uma pergunta de cunho científico. E a mesa levanta e confirma para ele. Pode ser coincidência. Fez outra. A mesa levanta e confirma. Ele fez outra, mas do lado como uma pegadinha. A mesa deu 2 pancadas. Ele falou, opa, aqui tem coisa. Não é a mesa que é inteligente. A mesa é manipulada por uma inteligência. E aí então tudo se modifica. Ele então reúne os médiuns mais ilibados, 2 filhas da família Bodini, uma com 14, outra com 16 anos. Depois veio a irmã Cidufo, já no final. E outros médiuns. E ele foi à exaustão. Kardec estava querendo saber o porquê das coisas. Ele queria entender o que era o mundo, o que era a humanidade, o que era Deus. Ele, como astrônomo, já observava o universo, a imensidão do universo. Imagina hoje se ele fosse olhar pela ótica dos telescópios que a NASA lançou no espaço, do Kepler, do Hubble. A imensidão de galáxias infinitas pelo universo que nós não temos nem ideia. Nós não fazemos ideia da dimensão do universo. Então aquilo era algo que Kardec perseguia, ele tinha sede de saber, de entender. E ele adotou um princípio. Recuse 9 verdades, mas não aceite uma mentira. E foi com esse propósito que ele questionou a exaustão. Os médiuns fazendo pergunta, repetindo para médiuns diferentes, compilando depois, conferindo, verificando. Em outubro de 1857, sai o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que Kardec, aquilo já corroía a sua curiosidade desde criança. A primeira pergunta que ele faz para os espíritos: o que é Deus? Não foi por acaso que essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não foi por acaso, Kardec queria saber, e foi a primeira pergunta. E essa pergunta já despersonifica a figura humana do Criador. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos não decepcionam, dizendo: Deus é uma inteligência. É a inteligência suprema do universo. Só nessa resposta já consiste a despersonificação, a desmaterialização de Deus. É uma inteligência que criou tudo isso, mas o que é mais importante nessa resposta é a segunda parte. Os Espíritos dizem: Deus é a inteligência suprema do universo. A causa primária de todas as coisas, quer dizer, tudo que existe teve origem em Deus. Nada existe fora de Deus. Nós existimos em Deus. Nós respiramos em Deus. Nós estamos mergulhados no amor de Deus, porque Deus é amor. É um amor infinito, além da suprema inteligência, é amor infinito. E aí começa tudo. Os espíritos ainda esclarecem, porque Kardec questionou. Eles falam em 1857 que o universo é energia. O universo é energia pura.
energia pulsante, dizem os espíritos. E a maior energia que existe no universo é a energia do amor de Deus. Porque Deus é a essência do amor. É a essência do amor na sua forma mais pura e sublime. Deus é amor. E no amor de Deus, o universo se harmoniza. A natureza se equilibra. O único ser que fica fora desse equilíbrio e dessa harmonia, sabe quem são? Somos nós. Somos nós porque vivemos em conflitos. O ser humano vive em conflitos contínuos consigo mesmo. Nós queremos julgar os outros e não nos conhecemos interiormente. A grande viagem de Lucas. O ser humano desenvolveu as engenhocas que já mandam esses foguetes para fora do sistema solar. O Pioneer 10 já está viajando fora do sistema solar já há décadas, mandando mensagem para os aliens. Vem para cá. Será que vão encontrar? Não sei. Mas a grande viagem que nós deveríamos fazer é a viagem dentro de nós. Conhece-te a ti mesmo. Como foi Sócrates, que na Grécia Antiga, esse homem que viveu 400 anos antes de Cristo, naquela época, em vez das mesas girantes de Paris, tinha o oráculo de Delfos, na antiga Grécia, onde os reis, os generais, os nobres, as pessoas de posse, as pessoas importantes, iam visitar para consultar as pitonisas para saber se iam ser felizes, se ia dar tudo certo. O general ia consultar para saber se ele ia ser vencedor na guerra, o rei se ia ter uma vida longa, a pessoa que já era rica, saber se ia ficar mais rico ainda. E Sócrates, quando chegou ao portal do oráculo de Delfos, e é onde a gente fala como Sócrates, como Kardec era aquele homem atento, que nada escapava ao seu olhar atento e observador. Assim era Sócrates. Sócrates, quando chega ao pórtico do oráculo de Delfos, antes de entrar, ele leu aquela inscrição, o que estava escrito. As pessoas, de um modo geral, todos iam para lá, ninguém prestava nem atenção no que estava escrito, mas não Sócrates. Quando ele leu a inscrição do pórtico do oráculo de Delfos, ele disse: opa, nem preciso entrar. Porque o que ele leu é essa inscrição que ele adotou para si mesmo. Muitas pessoas acham que essa frase foi de Sócrates. Não, ele adotou para ele como modo de vida. Estava escrito lá: conhece-te a ti mesmo. Ele falou: é isso que eu preciso conhecer a mim mesmo. E aquele homem sábio, grandioso, que viveu 400 anos antes de Cristo, foi tão importante que o Evangelho segundo o Espiritismo, quem lê atentamente, procure ler depois. No início do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espaço dedicado ao pensamento de Sócrates, à filosofia de Sócrates. E é impressionante a convergência do pensamento de Sócrates com os ensinamentos de Cristo que viria depois. E ele ensinando os seus discípulos na natureza, olhando o céu estrelado, olhando o sol, a lua, olhando as plantas que brotavam, a chuva que caía, os pássaros que cantavam, as flores que brotavam nos campos. Ele adotou um lema, aquele homem sábio. Ele chegou à conclusão e dizia sempre: eu só sei que nada sei. Então, na verdade,
nós precisamos fazer essa viagem. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer, porque diante do amor de Deus, onde tudo se harmoniza, onde tudo se equilibra, nós deveríamos estar nos equilibrando. No amor de Deus, porque nós existimos em Deus. Nós somos uma partícula divina que teve origem no próprio Criador. Nós somos deuses. Deus habita em nós. Nós somos o templo sagrado onde o Altíssimo habita. Ele habita em nós. A pessoa não precisa procurar Deus nas igrejas, nas religiões, nos altares. Quando você procura e se conhece-te a ti mesmo, que você se encontra. Quando você procura o conhece-te a ti mesmo, que você se encontra, você vai ter uma grande surpresa. Que o dia que você se encontrar, você vai encontrar em você a presença de Deus. Porque Deus habita em nós. Nós somos o templo onde o Altíssimo habita. Nós só precisamos despertar para as coisas divinas, para o ser divino que somos nós. Acordar para essa verdade, essa realidade. E é por essa razão que existem as reencarnações, que os Espíritos vieram esclarecer a Kardec. Por que que as pessoas sofrem? Quando nós começamos aqui o boa noite dizendo, olha, o pessimista acha que tudo está ruim e pode piorar ainda, e o otimista acha que nada está tão bom que não pode melhorar, porque na verdade esse é o nosso objetivo, nos tornarmos melhores. Deus nos criou com um objetivo, nós somos uma partícula, nós somos filhos de Deus, nós somos uma partícula que teve origem no próprio Criador. Ele nos criou não para nós sofrermos e levar essa vida tão pequena, às vezes, como dizia o poeta, na vida tudo vale a pena se a alma não é pequena. Às vezes a gente se torna tão pequeno e a vida se apequena com a gente. Então, na verdade, nós precisamos ir descobrindo o que é que estamos fazendo aqui. Quem somos nós? É esse conhece-te a ti mesmo. O que eu preciso fazer? Quando Kardec pergunta para os espíritos, como é que se conhecia um bom espírita? Os espíritos foram bem objetivos e simples. Para você ser um bom espírita, você não precisa sair por aí distribuindo riquezas, construindo creches, construindo os asilos, construindo os hospitais. Não. Também é um bom espírita quem faz isso. Mas os espíritos disseram a Kardec, conhece-se o bom espírita, aquele que faz um grande esforço em vencer as suas más inclinações. O bom espírito é aquele que luta contra si mesmo para vencer as suas imperfeições, porque esse é o nosso objetivo. É nos tornarmos melhores, criaturas melhores, evoluirmos, porque o nosso destino final é a perfeição. A perfeição é a meta. Queiramos nós ou não, a perfeição é o nosso destino final. É quando seremos a imagem e semelhança do Criador, não na aparência física, mas na aparência espiritual. Nós seremos a imagem do Criador. Por isso Jesus disse, sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais. Então, nós precisamos estar conscientes do que é que estamos fazendo aqui. Precisamos evoluir. A evolução é uma necessidade. E nós temos apenas 2 caminhos para evoluir. O primeiro é pelo amor. Mas como é difícil. Como é difícil amar, não é, gente? A lei do amor é a mais importante, mas como é difícil amar. Nós ainda somos intransigentes, nós somos pessoas difíceis, a gente não tem paciência, a gente não tem tolerância, somos aqueles que ainda não levam desaforo para casa, pessoas que guardam rancor, mágoa, ódio, ressentimento. Como é difícil.
Então, se a gente não evolui pelo amor, um dia a gente escuta assim, ó, batendo na nossa porta. Quem bate? Não é o frio. É a dor que vem bater na nossa porta. Porque não aprendemos ainda a evoluir pelo amor, pelo desprendimento. Não estou falando de nós, gente. Aqui, com certeza, a maioria já está enquadrada nesse. Mas a maioria de nós ainda não aprendeu a amar. Então vem a dor nos visitar. Vem a enfermidade nos prostrar no leito de dor. É a perda de um ente querido. É a situação difícil, a situação financeira difícil, é o desemprego. É o desencanto amoroso que nos fala, como eu sou infeliz. A vida não precisava ser tão complicada. A gente complica demais. A gente precisa aprender a levar com mais suavidade. Então, em 1857, os espíritos já diziam a Kardec que o universo é energia pura. E a maior energia é a energia do amor de Deus. Em meados do século XX, um pouco antes, a física quântica vem comprovar na ciência aquilo que os espíritos haviam dito com Kardec em 1857, gente. Descobriram que o universo é energia, que tudo no universo é energia, que o universo pulsa em energia, que não existe espaço vazio no universo, que tudo é ocupado com energia, as energias cósmicas, as energias que nós não vemos pelo olho humano. Mas ainda a física quântica, a ciência ainda está atrás de Kardec, dos espíritos. Porque eles disseram que a energia mais poderosa é a energia do amor. E a ciência ainda não descobriu a energia do amor de Deus, embora já esteja evoluindo. O Instituto de Parapsicologia de Londres fez uma experiência interessante. Eles colocaram um copo de água em um ambiente onde havia muita discussão, muitas brigas, desentendimentos. E um outro copo de água num ambiente onde havia oração, cânticos, ambiente de harmonia, de paz, onde imperava o sentimento do amor. No final de algum tempo, eles foram examinar a água. Aquele copo que estava no ambiente de desentendimento, de brigas, de discussão, eles observaram as moléculas daquela água de forma amorfa, mais agressiva. Todas elas pontiagudas, agressivas, e numa tonalidade escura. E o copo de água que estava no ambiente de oração, as células eram perfeitas, simétricas, numa tonalidade azul clara. E eles passaram a regar com o copo de água uma planta, o copo de água do ambiente de brigas, uma planta, e o outro, uma outra planta. Depois de algum tempo, a planta que era regada com a água do ambiente de brigas e discussão, ela ficou doente, ela ficou mirrada, e por mais que eles colocassem fertilizantes, não ia para frente. Enquanto que a outra ficou frondosa, floriu, frutificou. Vocês trazem água para fluidificar? É a água fluidificada. É a água da oração. No Japão, teve lá um terapeuta dedicado à pesquisa, Masaharu Emoto. Um homem estudioso, ele dedicou vários anos também à pesquisa da água com música. Ele colocava um copo de água no ambiente tocando músicas sacras, músicas de teor elevado. E outro copo de água num ambiente onde tinha aquelas músicas pauleira, rock pauleira, aquelas coisas ruins. E no fim ele fez a mesma análise. E aquela água da música
sacra, músicas elevadas, perfeita, simétrica, e a outra agressiva, da mesma forma. Aqui em São Paulo também foi feita uma experiência do amor, da importância do amor nos casos de pacientes em estado terminal. Um grupo da USP, alguns médicos voltados à psiquiatria, mas queriam entender a importância do passe. E eles acompanharam um grupo que visitavam hospitais onde tinham um paciente em estado terminal. E eles faziam um exame clínico naquele paciente antes do passe. E depois do passe, repetiam o exame e observavam uma melhora assim extraordinária no paciente. Após receber o passe, a oração, as energias do amor. Então a ciência está ainda chegando perto, mas ainda não chegou no espírito da verdade que ditou para Kardec que o amor de Deus é a energia mais poderosa do universo. E como no universo tudo é energia, o nosso pensamento é energia. O nosso sentimento, as nossas emoções são energia. O ser humano é movido à emoção. A palavra articulada é a expressão e a exteriorização daquilo que está no coração. Por isso que o Evangelho diz, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A pessoa quando tem coisas boas dentro do coração, ela fala coisas boas. E a pessoa que está de mal, aquela pessoa que está no fel, que ela vive naquela coisa ruim do negativismo, ela não consegue expressar com palavras coisas boas. Sai aquilo que está dentro dela. Da mesma forma que o nosso pensamento é a exteriorização mental da nossa emoção. Então a palavra articulada, quando proferida com amor, e o maior exemplo disso é o amor de mãe. Quando o filho cai, se machuca, vem chorando, a mãe fala, onde foi que machucou? Dá um beijinho, assopra e pergunta, sarou? Sara na hora. Olha, que coisa mais linda. O amor de mãe é o amor mais puro e sublime, que se aproxima muito do amor pregado por Cristo. Uma mãe quando abençoa um filho, meu filho, vai com Deus. Essas palavras têm energia. Abençoa aquele filho e ele é abençoado. Tem uma história do Chico muito interessante. O Chico, gente, acordava todos os dias às 6 da manhã. Tomava um café, fazia sua higiene pessoal. 7 horas ele tinha que estar na Fazenda Modelo. Das 7 às 5 da tarde, às 17 horas, o Chico trabalhava. Pegava uma charrete e voltava para casa. Chegava às 18 horas, tomava um banho. Comia alguma coisa rapidamente, porque às 19 horas tinha que estar no centro. Tantas pessoas procuravam o Chico. E o Chico lá estava às 19 horas, porque as pessoas estavam esperando a fila. E ele atendia aquelas pessoas até às 20 horas. Das 20 horas até às 22, era a reunião mediúnica. Quando terminava às 22 horas, o Chico continuava no atendimento daqueles que não puderam atender no primeiro horário. Até meia-noite. À meia-noite o Chico encerrava. Da meia-noite às 3, o Chico ia psicografar. Foi assim que ele psicografou quase 450, não tenho esse número exato, eu pesquisei e na minha pesquisa deu 414, mas eu vi recentemente informação que ele chegou a mais de 440 livros. Como é que pode? Era desse jeito, a vida do Chico.
E naquele dia de manhã o Chico está indo para a fazenda Modelo, ele estava um pouco atrasado, e uma coisa que o Chico mais detestava era chegar atrasado. Ele tinha compromisso. Quando a gente quiser alguma coisa, gente, vamos pedir para pessoas que são ocupadas. Que aqueles que são ocupados têm compromisso em realizar, em fazer. Não peça para um desocupado, porque ele não vai fazer. Ele é desocupado porque não faz nada. E o Chico era assim. O Chico está indo atrasado, preocupado, e quando ele passa assim pela estrada, uma senhora na beira da estrada, Chico! E ele, ai meu Deus, justo hoje, minha irmã, eu estou atrasado. À noite a gente se fala lá no centro, e seguiu em frente, mas não andou 100 metros, aparece Emmanuel na frente. Ah, Chico, você não vai fazer essa desfeita para aquela senhora. Ela está te esperando aqui desde manhãzinha. Você já está atrasado mesmo, volta lá, vê o que ela quer. Aí o Chico não teve jeito, voltou. E ela estava lá esperando o Chico. Ah, Chico, eu estava te esperando aqui, eu sabia que você ia voltar. E aí o Chico perguntou, qual o teu problema, minha irmã? E ela, na verdade, ela queria uma orientação. Na noite anterior, elas estiveram lá no centro e o doutor Bezerra havia prescrito uns medicamentos e ela não tinha entendido direito. Então o Chico só explicou rapidamente e aí ela agradeceu e o Chico seguiu em frente. Quando ele seguiu em frente, ela falou, Chico, eu te amo. Vai com Deus, Deus te abençoe. E o Chico foi em frente. Quando ele estava um pouquinho à frente, aparece de novo o Emmanuel e falou, o que será que foi agora? Aí o Emmanuel disse para ele, olha para trás agora. Ele olhou. E do peito e da boca daquela senhora, saiu assim, 2 raios luminosos que vinham em direção a ele. Aí Emmanuel explica, tá vendo? Aquela senhora, ela nutre um sentimento de amor, de carinho genuíno, verdadeiro por você. E essas palavras, elas têm força. Olha o benefício que ela vai causar para você. Você vai ser beneficiado. Agora imagina, se é uma pessoa que te odeia e tivesse falado, vai para o inferno com o diabo, que é que vinha para você. Então nossos pensamentos são energia. As nossas palavras são energia. E o nosso irmão Augusto César descobriu que essa energia mental, ela tem uma tonalidade, uma densidade específica energética de acordo com o teor vibratório da nossa emoção. Então, emoções, sentimentos de carinho, de amizade, de afeto, de amor, de desejo de fazer o bem, são energias luminosas, energias quintessenciadas, que saem da nossa mente. E para o pensamento não tem barreira, o nosso pensamento vai embora para o espaço. E nós entramos em sintonia, online, em tempo real, com espíritos que estão na mesma faixa vibratória de sintonia do nosso pensamento, da nossa emoção. E o nosso pensamento, ele sempre volta para o emissor. Então é quando aqueles pensamentos que no meio do caminho encontrou tantas coisas boas, de espíritos bons, espíritos felizes que estão na mesma faixa vibratória de sintonia, volta para nós. É quando a gente se sente fortalecido. É quando a gente sente aquela coisa boa. É por isso que Jesus dizia, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir remover os obstáculos, as montanhas. É quando a gente sente isso, a gente sente uma energia tão boa. Porque na vida a gente vai encontrar problemas, dificuldades, obstáculos. Mas quando nós estamos fortalecidos no amor de Deus, nessa energia mais poderosa que existe, nós nos harmonizamos e nos tornamos invencíveis. Aparece o obstáculo, eu vou dizer para o obstáculo, sai da frente, porque eu estou com Deus, e o Deus que está comigo é muito maior que você não vai aguentar. Não tem obstáculo que resista quando nós estamos na sintonia do amor. O contrário também é verdade. Sentimentos de mágoa, ressentimento, inveja, maledicência, negativismo,
geram energias densas, pesadas. E também vai embora para o espaço, porque para o pensamento não tem barreira. E aí nessa viagem pelo espaço, essa energia, a gente vai entrar em sintonia, em tempo real, online, com espíritos infelizes, espíritos que odeiam, espíritos negativos. A pessoa às vezes fala assim, ai, um obsessor me agarrou e não me dá tréguas. Não. Nenhum obsessor agarra ninguém. A gente chama. Eles vêm pela sintonia vibratória. É como se ficasse assim na nossa casa mental, assim, aquela luz de neon piscando. Entre sem bater. Eles vêm pela sintonia vibratória e se agasalham na nossa mente e fazem morada. E aí quando a pessoa chega na sexta-feira e fala, nossa, a minha cabeça está pesada, nada dá certo, dá tudo errado na minha vida. Parece que tem um elefante aqui no meu ombro. Vou ter que tomar um banho de sal grosso aí num centro onde tem algum passe forte, passe de arruda. Não precisa nada disso. Nós temos que mudar a chave mental dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, quando nós percebemos essa influência e começa, a medicina nos explica que tem um processo chamado mitose. Alguém já ouviu falar dessa palavra, mitose? Levanta a mão. Bastante gente. Mitose é um processo de multiplicação das células. É um processo automático. Desde que a gente nasce, nenhum de nós é mais o mesmo que nasceu. Nós nos modificamos. Por isso que a gente vai se modificando, depois de um certo tempo vai crescendo para o lado. Todos os dias morrem milhões e milhões de células e nascem milhões e milhões de células novas. As células do nosso corpo físico, de um modo geral, em média, porque tem células ósseas, células musculares, células diferenciadas, em média, 75% de água. Só a nossa. O nosso corpo é mais água do que outra coisa. Então, quando a pessoa estiver muito gorda, a gente costuma dizer, olha, está aguado. É muita água. Então, a água é uma excelente condutora de energia. Nós já vimos aí a experiência da água. E as nossas células se nutrem de alimentos sólidos, líquidos, gasosos, das energias cósmicas, da energia do Sol, mas principalmente as nossas células se nutrem da nossa energia emocional, da nossa energia mental. Nesse processo da mitose, aquela pessoa que ama, que está feliz, não precisa ser um mundo de Poliana, não, onde tudo é bonito, não. Senão a gente já tinha a chave, não. Está tudo maravilhoso. Não é, a vida não é assim. A vida nos reserva momentos difíceis. Por essa razão que Jesus nos recomendou, vigiai e orai. É para nós percebermos quando não estivermos bem, usar o recurso da oração. Porque a oração nos conecta no amor de Deus. Para a gente se reequilibrar novamente. Então, nesse processo da mitose, as células se nutrem das nossas energias mentais. Aquela pessoa que ama, que é feliz, que nutre pensamentos positivos, e mesmo que tenha alguma descarga negativa, mas busca o recurso da oração. Nós não precisamos ser perfeitos, porque não somos, estamos em evolução, mas a gente precisa ter conhecimento disso. Tem um ditado antigo que diz, me diga com quem andas, eu te direi quem és. A gente poderia dizer por essa ótica de pensamento o seguinte, me diga o que pensas, eu te direi com quem andas. Que nós atraímos as companhias espirituais pelo nosso pensamento.
companhias felizes, do nosso mentor que vem nos aconselhar, e a gente ouve porque nós estamos na sintonia boa que a gente ouve. Ou então na sintonia negativa, quando a gente olha para as pessoas, não gostei daquele cara, e aí vem o pensamento, ele não vale nada mesmo, ele também não gosta de você. A pessoa fica conversando com o obsessor como se estivesse conversando com ele mesmo. É uma simbiose assim interessante. Que no começo se comprasse. A gente se comprasse, porque o obsessor no começo ele faz tudo aquilo, ele potencializa a coisa negativa que nós temos dentro de nós. Não é que o obsessor é o responsável por tudo, nós temos responsabilidade, que nós atraímos. Mas ele passa pela sintonia a conhecer os nossos pontos fracos, os nossos defeitos. E o que eles fazem? Eles não inventam nada, eles potencializam aquilo de ruim que nós temos dentro de nós. Então as pessoas ficam infelizes, dá tudo errado, fica doente. Então voltando aí, no processo da mitose, quando a pessoa tem pensamentos elevados, que cultiva a oração, boa música, a música também interfere, já vimos? Nós criamos, as nossas células se alimentam de energias positivas, a gente cria uma aura de saúde, uma coisa boa. Onde que eu estou? Onde está o horário? Nossa, eu estou com a vista, precisamos usar óculos, já são quase 9h30, mas vamos encerrar rapidamente aí, já avancei o horário. Quando a gente fica nesse pensamento, a gente cria essa aura de saúde, uma aura positiva. O nosso corpo é uma máquina perfeita. E Hahnemann, quando estudou a homeopatia, ele descobriu a energia vital. Que em tese, segundo Hahnemann, Samuel Hahnemann, o inventor, o que estudou e cultivou e desenvolveu a homeopatia, é que quando a pessoa está com essa energia vital equilibrada, o corpo, ele é uma máquina tão perfeita que ele é próprio, em tese, a pessoa equilibrada não precisaria tomar remédio, não ficaria doente, dificilmente ficaria doente. E se ficasse doente, o próprio corpo ele tem imunidade suficiente para debelar e expulsar o corpo estranho através dos anticorpos. Então a pessoa fica com aquela imunidade alta, porque as células estão envolvidas em energias positivas. O contrário também é verdade, a pessoa que fica alimentando esses ressentimentos, nosso peito, a pessoa que tem mágoa, que tem ódio, o nosso peito se assemelha assim a um cálice, a gente vai enchendo esse cálice de mágoas, de ressentimento, de ódio. Se o amor é a energia mais elevada do universo, o ódio é a energia mais destrutiva. É um veneno tão letal que aquele que odeia toma todo dia, na expectativa que o seu inimigo morra. Então aquela mágoa significa má água. É quando a pessoa está naquele estado assim que ele não consegue nem respirar, de tão opresso que ele fica naquele sentimento ruim. Esse cálice que nós temos, esse peito nosso, que é esse cálice maravilhoso, a gente vai enchendo de emoções, de sentimentos. E chega um momento que ele transborda. Quando ele transborda, transborda do quê? De amor, de carinho, de afeto. Ou transborda de ódio, de mágoa, de ressentimento. Nesse processo da mitose, da multiplicação, é um processo harmônico. Quando a pessoa se entrega nesses sentimentos negativos, ele vai envenenando a cada dia as suas células. E ele compromete seu estado emocional, espiritual e, por fim, o estado físico, porque somatiza. Acaba refletindo na matéria. É por essa razão que Augusto César descobriu que quando o paciente fica doente, a medicina tradicional trata do efeito. Qual que é a causa? Esse é o propósito da homeopatia. Um bom homeopata, ele faz um processo de anamnese profundo, ele pergunta de você várias coisas, até como você dorme, o que você sonha, como é que é a tua vida,
para identificar o teu ponto de desequilíbrio na sua energia vital, para dar depois o medicamento para reequilibrar a tua energia. Então é uma medicina preventiva, não curativa. É preventiva, para que você não fique doente, que você se fortaleça, a tua imunidade. A gente precisa ainda da alopatia, viu, gente? Estamos no nosso estado evolutivo, ainda exige a presença da dor para evoluirmos. Mas no futuro, com certeza, a medicina vai entrar nesse campo também. E para concluirmos, então, a pergunta é: o que é que eu estou guardando aqui dentro do meu peito? O que é que eu ando pensando? Quais são meus sentimentos? Como é difícil perdoar, mas na medida que eu perdoar, é um sentimento de amor tão elevado. E se o amor é a energia mais poderosa do universo, o que eu preciso fazer para estar em sintonia com essa energia que só me faz bem? A pessoa, no sentimento do amor, nos pensamentos elevados, das energias luminosas, ela dificilmente fica doente. E se ficar doente, o próprio organismo combate. Não que não deva tomar remédio se necessário. Precisamos consultar o médico sempre. Mas em tese, a pessoa, quando ela está equilibrada nessa energia, com pensamentos elevados, dificilmente ela adoece. Demora para envelhecer. Você olha para a pessoa, quantos anos você tem? Nossa, não parece. E uma coisa boa, fica com a fisionomia mais bonita, que a pessoa quando ama, quando está bem, ela está sempre sorrindo. E só o sorriso já é uma energia boa, transmite energias boas. E a gente vive melhor. Não é uma coisa boa, gente? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, depois leia um livro aqui. Se não tiver suficiente, comprem depois na Inteliter aquela, como disse o De Luca, os direitos de todos os nossos livros. Graças a Deus, trabalhamos, temos um bom trabalho, ganhamos bem, não precisamos disso. Então, da mesma forma que o De Luca faz, cada livro que ele escreve, ele dedica para uma instituição. A gente sabe disso. Então, não é ficar tocando trombeta, não. Nenhum desses resultados vem para o nosso bolso. Vai para instituições que merecem. E todas merecem. As instituições sérias. Então, para encerrar, gente, eu queria falar da alegria. Uma página de Chico Xavier, recebida por Chico Xavier, Meimei, que fala da alegria. Porque a alegria, segundo Meimei, alegria é o cântico das horas em que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Por toda parte brotam flores por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no seio da terra, e o ínfimo grão de areia inundado pela luz do sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Por isso, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, volve os olhos para a face risonha da vida e alimente alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas, porque a rosa oferece o perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine a todos. Muita paz, muito amor. Já curou a miopia dele.